Na sequência do ciclo de entrevistas que temos feito aos candidatos às eleições europeias, hoje é a vez de Sebastião Bugalho. Obrigado por estar aqui na CMTV. Podemos começar por esta sondagem que saiu hoje mesmo. Há uma oscilação nas intenções de voto, mas a tendência é de descida para os dois maiores partidos. Tem alguma justificação que consiga ver? Bem, eu ontem comecei um debate em que me perguntaram e me pediram um comentário a uma sondagem que estávamos à frente. Passaram 24 horas e estou aqui consigo e perguntam-me numa sondagem onde teremos caído um ponto percentual. Portanto, nesse sentido, se eu comentar todas as sondagens, no fim do dia as pessoas... Mas toma atenção às sondagens. As pessoas acham que eu tenho uma opinião diferente sobre todas elas. E não tenho. Vou ser franco consigo. A minha sondagem é a rua e nós temos feito um trabalho muito positivo junto das pessoas e sentimos o calor e o apoio delas pelo país todo. Perder para o Partido Socialista seria uma derrota pessoal? Eu não coloco o cenário de perder para o Partido Socialista, mas pelos vistos a doutora Marta Temido coloca, por isso é que recusa debater comigo em televisão e rádio. Ok, vamos aos assuntos. Como vê, quem está com medo de perder não sou eu. Vamos a um assunto que é da atualidade e que hoje teve uma evolução. Já se debateu muito da linguagem na Assembleia da República. Certo. Se foi uma frase infeliz, se foi de um discurso de ódio. Mas hoje a Guiar Branco fez uma proposta que não é consensual, que é mudar o regimento da Assembleia da República e criar uma figura que se chama voto de repúdio. É uma boa ideia? Bem, eu não sou deputado nem candidato, ao contrário dos meus adversários, que há 2 meses eram candidatos à Assembleia da República. Eu sou só candidato ao Parlamento Europeu e não sou candidato a Presidente da Assembleia da República. Quero mesmo ir para a Europa defender os portugueses na Europa. Mas, se me permite, faço-lhe um comentário. Eu acho que o Chega já deveria ter vindo pedir desculpa. Não só pelo aquilo que disse sobre o povo turco, como também pelo aquilo que disse sobre os portugueses. Porque, no fundo, também estava a ofender e insultar os portugueses. Quando diz que até os turcos, que não são conhecidos por trabalhar, diz ele, fizeram o aeroporto mais rápido, está a ofender-nos a nós, portugueses, demorámos estes anos a construir o aeroporto. Eu ele estava a referir só à previsão de 10 anos, ou seja, no final, de forma feliz ou infeliz, não vou agora avaliar, mas é um comentário que pretende dizer que é possível fazer mais depressa. Eu espero é que possa pedir... Mas é preciso fazer algo para manter, enfim, a Assembleia da República num nível elevado de relacionamento ou não? Isso depende da dignidade dos deputados e do bom senso de quem gera os trabalhos. Eu tenho toda a confiança em quem gera os trabalhos e tenho esperança que os deputados se portem à altura do cargo que exercem. Nós assim faremos no Parlamento Europeu. Ok, vamos aos 4 assuntos. Em todas as entrevistas eu abordo 4 temas principais. Muito bem. Podemos abordar outros. Vamos começar pela imigração. A situação é difícil, não é só em Portugal, mas é difícil na Europa. É, aliás, uma das razões para o Brexit, se ouvíssemos o que diziam as pessoas naquela altura. Que votaram. E que votaram para o Brexit, mais que as razões económicas foram essa pressão migratória. O que fazer para resolver isto? É possível melhorar a situação? José Carlos, é como diz, há um problema português e um problema europeu. Eles não são o mesmo, são problemas diferentes. Nós, em Portugal, com os governos do Partido Socialista, infelizmente, entregámos a estrutura do Estado nas nossas fronteiras a redes de tráfico humano. Se nós lermos as notícias, vemos aqui em 2023 6.000 imigrantes vítimas de tráfico graças a promessas falsas de legalização rápida. Em 2024, despacho do Ministério Público com pelo menos 6.000 vítimas de tráfico humano. Bom, eu suponho que estes números são conservadores, porque são aqueles que foram detectados. Exatamente. Isto é um país, claramente, este país, Portugal, perdeu, graças ao Partido Socialista e à sua incompetência, é um país que perdeu o controle das suas fronteiras e as entregou ao tráfico humano. Há mudanças, mas poucas. Por exemplo, o Acordo de Schengen prevê, deixe-me só enquadrar esta questão, o Acordo de Schengen prevê que a pessoa que queira entrar na nossa fronteira, ou chegar à fronteira, tem uma obrigação a fazer, que é mostrar que tem meios de subsistência. O que parece que não está a ser cumprido. Não, porque nós estamos a permitir, através de uma chamada manifestação de interesse, que é um documento que nós os dois, chegando a casa, podíamos imprimir no nosso computador, podemos não entrar no espaço de Schengen, mas ficar no território nacional português. Portanto, as pessoas ficam reféns da manutenção... Portanto, nós estamos a cumprir o Acordo de Schengen. Estamos a ter um a abrir uma exceção. Estamos a abrir uma exceção que, no fundo, não só é abusadora, como permite que as redes de tráfico humano se aproveitem, porque as pessoas, como só podem ficar 2 anos, as redes de tráfico humano vão rodando as pessoas de 2 em 2 anos. É uma situação perigosíssima que está a deixar, neste momento, 400.000 pessoas que têm a sua situação por legalizar à mercê destas redes de tráfico.
Portanto, neste momento, o Partido Socialista tem que pedir desculpa pelo que fez. Na Europa a situação é diferente. Na Europa, felizmente, que foi possível começar a construir um ponto de partida, um consenso, para um pacto de migrações e asilo, onde há regras que... Concorda com o pacto que foi aprovado no Parlamento Europeu? Na Europa é sempre impossível concordar com tudo. Mas para nós é possível acreditar que podemos melhorar alguma coisa e defender os portugueses na Europa, nomeadamente na questão da imigração, e vamos fazê-lo. Deixe-me explicar-lhe como e porquê. O pacto é pouco ambicioso e poderia ser mais minucioso quando trata as questões da migração. No combate ao tráfico humano, no combate à imigração ilegal, ele é rigoroso. No reagrupamento familiar, poderia ser mais ambicioso. A questão da detenção de crianças ser possível é algo... Incomodam essa ideia? Atenção, não é detenção de crianças em ambiente prisional. Essa é uma narrativa que quiseram fazer passar para poder fazer críticas políticas. Não é assim. O pacto proíbe explicitamente que crianças possam ser detidas em ambiente prisional. Posso deixar essa garantia aos nossos espectadores. Mas o pacto tem um grande problema no nosso entender e tencionamos resolvê-lo no Parlamento Europeu o mais depressa possível. Qual é a melhor e a única forma de combater a imigração ilegal e as redes de tráfico humano? É reforçando os mecanismos dos melhores. O que é que mudava? Mudava rapidamente uma coisa. Mudava e melhorava. Os mecanismos de migração legal, a que na Europa chamamos Blue Card, o cartão azul, se quiser pôr as coisas assim, que infelizmente só garante a entrada, só abre a possibilidade de entrada a gente empregada e qualificada com um salário acima dos 3.000 euros. Ora, qualquer português percebe que isso não há maneira de acolher ninguém. Qualquer português percebe que 3.000 euros é um valor demasiado elevado para uma imigração legal, regrada, responsável e que possa contribuir para a nossa economia. Portanto, sim, temos que melhorar o pacto, mas não é destruindo o pacto que vamos conseguir fazê-lo. Vamos passar para o segundo dossiê, digamos assim, defesa. Há muitas ideias sobre a defesa, mas pouco consensuais, porque a visão dos países é obviamente condicionada pela proximidade da guerra, não é? E às fronteiras da guerra. E às fronteiras da guerra. E, portanto, há visões diferentes. Mas tem-se falado muito na necessidade de um exército. Existe uma força de reação rápida, mas de um exército europeu. É uma ideia que agrada? Nós somos contra o exército europeu. Somos a favor do exército português, mas mais do que isso, nós somos a favor que a Europa seja o pilar europeu da Aliança Atlântica. Eu sei que assim pode não parecer claro, porque são termos muito técnicos, mas eu vou explicar. Nós, no nosso programa, por exemplo, o José Carlos falou da Força de Intervenção Rápida Europeia. Nós queremos incluir médicos e enfermeiros militares nessa força, para podermos cuidar de vidas e salvar vidas que estão a defender a Europa e a democracia neste momento e até em campos de refugiados e missões humanitárias. Essa é a nossa aposta. Nós queremos, através dos mecanismos como os Defence Bonds, que são autónomos do orçamento europeu, financiar as Forças Armadas, nomeadamente e especialmente as portuguesas, para elas terem condições de dignidade. E cumprir os 2% que a NATO exige? Obviamente, até 2030, com capacidade de recrutamento, equipamento e retenção. José Carlos, foi só há 5 anos, foi só na legislatura anterior à anterior, que o salário mínimo militar foi equiparado ao salário mínimo civil. Isso tem de nos incomodar. Aqueles que servem Portugal, que servem a nossa bandeira, que servem a nossa pátria, têm direito a mais dignidade de equipamento, a mais dignidade laboral. Temos que lutar por isso também na Europa e nós vamos fazê-lo. Pelo que diz, eu ia-lhe fazer a pergunta, mas quase que escuso de fazer. O serviço militar obrigatório para si está fora de causa. Repare, nós neste momento, o fim do serviço militar obrigatório foi relativamente consensual quando foi decidido. Eu era muito jovem na altura, continuo jovem hoje, mas ainda mais jovem era, mas deixe-me dizer-lhe. Mas havia razões económicas até para terminar com o serviço. A nossa prioridade tem de ser devolver dignidade às Forças Armadas. Eu vou-lhe dizer uma coisa, que é verdade e que é estatística. Neste momento, há homens e mulheres portuguesas que saem do serviço militar para cumprirem como profissão serem caixas de hipermercado. Porque têm melhores condições laborais e mais condições de trabalho, enquanto caixas de hipermercado, em vez de servirem o Estado português nas Forças Armadas. Por isso é que a maior parte daqueles que têm contrato, o contrato tem um termo, não chegam a cumpri-lo até ao fim, porque vão à procura de melhores condições em outras profissões, em vez de servirem o Estado, que era o sonho da vida deles. Nós temos que garantir que isso acaba. Nós temos que garantir, sobretudo, que conseguimos financiar a defesa europeia, nomeadamente através do modelo dos Defence Bonds, da emissão de dívida conjunta para financiar a defesa, sem prejudicar o orçamento europeu. Para mim é impensável ter que escolher entre financiar as Forças Armadas e uma escola pública. Nós temos que conseguir os dois.
Nós temos que conseguir as melhores escolas, os melhores hospitais e, ao mesmo tempo, defender e armar a Europa contra a invasão russa. Sobre a NATO, que disse há pouco que a NATO devia ter... o centro de comando devia ser o comando, / político na Europa, mas o comando foi sempre norte-americano, porque é o principal contribuinte para a NATO. Defende que haja mais presença nos escalões inferiores, é isso? Não, defendo que a Europa tem que cumprir o seu papel. Nós não podemos ficar à espera que nos venham defender. Aliás, a invasão da Rússia é a prova viva disso. Nós não sabemos o que é que vai acontecer nos Estados Unidos da América. A procura da autonomia estratégica, na economia, na inovação, também tem que ser encontrada do ponto de vista militar. Quando eu digo que a Europa tem que ser o pilar europeu da Aliança Atlântica, o que eu estou a dizer é que nós, por exemplo, nós portugueses, nós somos fundadores da NATO. Estamos lá desde o início, desde o dia 1. Portanto, temos uma responsabilidade histórica. E agora temos que apontar essa responsabilidade histórica para o futuro. E vamos fazê-lo na Europa. Ok, vamos à energia. Vive-se uma situação de crise energética já há alguns anos, pode dizer-se, e percebeu-se por causa disso que tínhamos uma grande dependência, e por causa da guerra, que tínhamos uma grande dependência da Rússia, quase 40%. Temos que aprender a lição. E devemos aprender a lição, hoje está muito mais baixa. E aí volta à conversa, volta as centrais nucleares que evoluíram ao longo dos anos. É uma linha vermelha ou não? Eu não diria linha vermelha, porque, como disse o José Carlos, nós temos que aprender com as lições da guerra. Agora, há algo que me preocupa nessa possibilidade da energia nuclear. Na verdade, há duas coisas que me preocupam. No fundo, nós, que somos um país que não tem energia nuclear, muito menos nessa escala, acabaríamos mais dependentes daqueles que têm energia nuclear. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que haveria o risco, numa Europa que se quer mais alargada e mais coesa, mais unida e mais defendida, haveria o risco de países como Portugal estarem mais dependentes de países maiores. Isto é, nós já íamos dar mais poder àqueles que já são mais poderosos. E isto, do ponto de vista político, a mim preocupa-me pela gestão dos equilíbrios. Mas acha possível, sem energia nuclear, a Europa atingir os objetivos de 2030 e 2050? Do ponto de vista da neutralidade? Não, descarbonização... Repare, quando essas metas foram estabelecidas, nós somos uma candidatura defensora do ambiente, da sustentabilidade e, obviamente, do planeta. Queremos uma Europa verde, mas não podemos ignorar os desafios geopolíticos e geoeconómicos que apareceram. Antes dessas metas e desses objetivos que o José Carlos aqui enumerou, aconteceu uma pandemia, que obviamente mudou tudo, porque as cadeias de produção têm que vir para a Europa, temos que fazer um esforço para a reindustrialização e houve uma guerra. Nós não podemos olhar para o futuro ignorando a realidade que nos rodeia. Temos que fazer as coisas com equilíbrio e com moderação. Se temos que reindustrializar, faremos uma reindustrialização respeitadora das metas da neutralidade carbónica. Não podemos impor as metas esquecendo a nossa autossuficiência e a nossa autonomia estratégica. A nossa candidatura defende o equilíbrio entre uma coisa e outra. Por isso é que é tão importante termos uma voz portuguesa no Parlamento Europeu. Por último, a habitação é uma grande preocupação, não só em Portugal, como em grande parte das grandes cidades europeias. Por exemplo, Berlim tem um problema muito parecido com Lisboa. É possível ter medidas que a Europa olhe para a questão da habitação de uma forma integrada, ou cada um tem que resolver o seu problema por si? Uma solução única e integrada não seria possível, não pela vontade portuguesa, mas simplesmente porque os outros países mais ricos, mais poderosos na União Europeia, iriam travar essa possibilidade. Nós poderemos impulsionar o debate através de projetos piloto, não somos conservadores nesse sentido, queremos resolver o problema, mas queremos resolver o problema com pés e cabeça. Não queremos prometer tudo a todos para depois não conseguir nada. Mas também não queremos abdicar de pensar na crise da habitação e de procurar resolvê-la. A nossa proposta é simples, é afirmativa e está no nosso programa desde o dia 1. Aliás, fiquei muito contente porque no debate de ontem, onde também estava a Marta Temido, ficámos a saber que ela votaria a favor dessa nossa proposta no Parlamento Europeu. Nós queremos elevar o direito à habitação na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Bom, isso está na nossa Constituição e de nada serve, não é? Mas não quer tirá-la de lá, pois não? Não. Nós queremos universalizar... Mas não são as palavras que levam à ação. Mas são mais do que palavras, deixa-me falar das ações. Porque numa construção tão dinâmica e tão complexa como é a União Europeia, e o José Carlos sabe isso, as palavras contam para depois irmos às ações. Nós vamos universalizar o direito à habitação para depois conseguirmos colocar medidas para ninguém nos poder dizer nós não podemos fazer isso porque é uma medida dos Estados. Nós não podemos fazer isso porque vai contra os tratados. Nós não podemos fazer isso porque não é um direito fundamental. Passando a ser um direito fundamental, podemos fazer, por exemplo, uma coisa que tem a ver com política, com realidade, com soluções. Podemos abrir
uma janela para a habitação e para a habitação jovem no antigo plano Juncker, que conhece, hoje em dia chama-se o InvestEU, e criar uma janela de investimento direto que garanta uma garantia europeia para a primeira habitação jovem. Essa é uma primeira possibilidade. Nós temos que criar um horizonte legal na União Europeia para termos uma discussão a sério sobre a habitação na Europa. Depois do horizonte legal, vamos ao horizonte de esperança. Tenho uma última pergunta que é sobre a senhora von der Leyen. Gosta da Presidente da Comissão Europeia? Apoiaria que ela fizesse novo mandato? Nós não só gostamos, como agradecemos, como votaremos em Ursula von der Leyen. Aquilo que estranhamos é que Marta Temido defenda todas as políticas de Ursula von der Leyen, a bazuca do PRR, a compra de vacinas para a Covid-19, a emissão de dívida conjunta para responder à pandemia e depois não se comprometa a votar em Ursula von der Leyen. Nós apoiamos as políticas de von der Leyen porque elas defenderam os portugueses e apoiamos a candidatura de von der Leyen porque ela defende os portugueses. E o PS defende quem além do PS? Vou perguntar amanhã, Marta Temido vai estar cá. Espero que ela consiga responder. Cá, Já que ela não aceita debater comigo, vamos ver se lhe responde assim. Obrigado por ter vindo aqui ao grande jornal. Boa noite.